para o terceiro bloco falar com esse craque aí, é um baita de um analista, faz umas colunas da hora lá na Folha de São Paulo, que é o Celso Rocha de Barros. Ele é servidor público, servidor federal, trabalha no Banco Central, sociólogo, né, tem doutorado em sociologia e é formado em ciência política. Escreveu um baita livro que é PT, uma história da Companhia das Letras, que eu recomendo. É muito bacana. Uma E é leitura um muito baita cativante. livro mesmo, olha só, daqueles que É, ó, para em pé, tá vendo? Ó? recupera toda a questão da influência da igreja, dos movimentos de esquerda no PT. Muito, muito bacana o livro do Celso e dá uma coisa bacana. Ô Celso, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite para você. E temos uma pergunta para você, né? Qual vai ser o papel do PT num governo de coalizão como anunciado aí pelo Lula? Boa noite, Celso. Obrigado por estar com a gente aqui. Liga teu som aí, o microfone. Tá mudo. Só Ao queria vivo é assim. Bolsonaro no dia de hoje. Boa. Opa, boa noite, Kennedy, boa noite, Toledo. Grande honra estar aqui com dois grandes craques que nem os senhores. Bom, eu acho que o PT dessa vez vai ter que se conformar com um papel menor do que ele teve nos outros governos petistas. Porque, basicamente, dessa vez a aliança que elegeu o Lula é bem maior. Assim. E aí eu estou falando não apenas dos partidos que apoiaram o Lula desde o primeiro turno, como também dessas adesões do segundo turno, em especial da turma da Simone Tebet, mas também de gente do PSDB, os principais economistas do PSDB apoiaram, etc. Aí vai ter algum petista que vai dizer assim, pô, mas a gente já entrou com 45%, esses caras só entraram com os 6% que faltava. Pois é, meu amigo, mas sem esses 6% você estava hoje perdendo com 45%, entendeu? Tem um Porque, detalhe. assim, Ele abraçou exato, a Simone Tebet e a Marina, eu estava ontem lá exato, acompanhando, ele entendeu? reconheceu o papel dessas pessoas Claro, e nessa foi vitória. mesmo. Fundamental, o papel da Tebet, da própria Marina, que estão felicíssimas de estarem no palanque ali, com Lula. Exato. E Foi fizeram interessante. muito bonito no segundo turno. Assim, tiveram um papel realmente espetacular. Assim, no caso da Marina, uma pessoa que foi vítima de uma campanha muito feia do PT em 2014, mas não quis nem saber e quando viu que a democracia estava ameaçada, entrou na briga mesmo e entrou com tudo, entrou para valer, entendeu? Não foi aqueles vídeos de apoio do Ciro Gomes, não, foi de verdade. E a Simone Tebet, que a gente até poderia esperar que pelo perfil político dela anterior, ela se engajaria menos, ela vem de um estado conservador, ela, enfim, não tem uma atuação muito mais virada para as causas progressistas, mas ela foi um dos grandes destaques do segundo turno. Assim, o papel dela para atrair votos moderados, até você vê várias pessoas que falaram que se aproximaram, que ela foi uma espécie de fiadora do Lula para um setor importante do centro, que foi uma contribuição inestimável. Quer dizer, essa também vai ser ministra do que quiser. Né? Então, assim, o PT vai ter que se conformar de não ter aquele destaque que tinha, por exemplo, você pega o primeiro governo Lula, entendeu? Os caras indicavam o ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Fazenda, não vai ter isso, entendeu? Assim, o PT vai, obviamente, vai indicar ministros importantes, mas não é para ter a expectativa de que vai ser como foi nos outros governos. No da Dilma já foi uma participação menor. Celso, tenho conversado, eles têm essa compreensão, eles estão vendo que assim, eles vão pegar um Exato. hoje muito pesado, muito forte. Exatamente. Ô, Celso, Exatamente. eu queria... Sem dúvida nenhuma. Assim, Queria aproveitar que eu gastei as últimas 2 semanas no meu tempo livre lendo o seu livro. Eu tenho como provar, porque está todo anotado aqui, ó, tá tudo muito com bem. coisa, página Que dobrada tempo livre, e cara. tal. Que tempo livre. Só se fosse durante... O que eu fazia de madrugada, Kennedy? Né? O que você fazia nas horas de insônia? Ia ler o livro do Celso. Minha mulher falava assim, você não vai descansar? Eu falei, eu estou descansando, você está louco? Olha o título do livro. Bom, Celso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, sobre a hipótese que você vende no livro para explicar a história, os sucessos e os insucessos e por que o PT elegeu pela 5ª vez um presidente da República ontem, né? Para a gente dar um pouco de perspectiva histórica para isso, porque
ninguém elege-se terceira vez presidente pelo mesmo partido do nada, né? Dá um fiozinho histórico para a gente. Claro. Bom, assim, o surgimento de um partido como o PT no Brasil não chega a ser uma surpresa, assim, se você comparar com a experiência internacional. As democracias modernas quase sempre têm um partido de centro-esquerda fundado sobre sindicatos, um partido trabalhista ou social-democrata desse tipo. E quando o PT surgiu, ainda antes do PT surgir, quando as greves do ABC aconteceram entre 78 e 80, e ficou claro que aquilo ali daria origem a um movimento político, a social-democracia europeia reconheceu a semelhança de família na hora. Eu conheço o cara que era representante dos sindicatos metalúrgicos da Suécia, que veio com dinheiro na mochila para São Bernardo do Campo entregar para o fundo de greve, grana de uma vaquinha dos metalúrgicos suecos. Então, assim, nesse aspecto, o PT é um caso meio típico. Assim, quando o país se industrializa, se democratiza, a classe operária cresce, forma sindicatos, é difícil para o sindicato atuar sem democracia, ele briga pela democracia, vira um partido, etc. Agora, dentro da história política brasileira, o PT tem uma especificidade muito clara. Ele é o único grande partido que não nasceu no Estado. Ele não nasceu por uma reunião de gente que já era deputado, uma reunião de gente que já era governadora, por uma reunião de gente que pertencia àquelas velhas elites da velha República. E ele é o único caso brasileiro de um grande partido que nasceu assim. O PT foi construído por movimentos sociais, os sindicatos foram mais importantes que os outros, sem dúvida, mas as comunidades de base da Igreja Católica tiveram uma importância imensa e todos os grandes movimentos sociais tiveram uma participação imensa da Igreja Católica na sua Constituição. E isso deu ao PT uma força e uma fraqueza. A fraqueza é que ele ficou de fora dos grandes acordos que fizeram a democracia brasileira. Então, a transição democrática brasileira foi conduzida pelo PMDB, em negociação com os setores de direita que tinham apoiado a ditadura. O PT ficou de fora disso. Isso teve consequências duradouras, porque nesse momento você mais ou menos estabelece quem vão ser os grandes partidos da transição, quem elege os primeiros governadores e que, portanto, vai ter maiores possibilidades de eleger prefeitos no futuro, etc. Não é à toa que, não sei se ainda é, mas até pouco tempo atrás, o PMDB ainda era o partido com mais prefeitos no Brasil. Uhum. Então, assim, essa distribuição inicial de poder no começo da transição democrática marca todas essas últimas décadas, até hoje. E o PT não participou dessa distribuição de poder. Então, isso tem o lado ruim, é que o PT era muito mais fraco. O PT era paupérrimo nos seus primeiros anos. O cientista político Jairo Nicolau escreveu um texto sobre o meu livro, contando que ele foi tesoureiro do PT na área dele, nos anos 80, e o que o dinheiro era basicamente um saco plástico cheio de umas notinhas, umas moedas, entendeu? Do negócio. Isso que era ser tesoureiro. Celso. Quando o PT vai crescendo, o que vai acontecendo é que ele vai se aproximando do Estado. Mas quando o Lula ganha, o PT ainda é muito mais fraco do que os outros partidos que já haviam governado o Brasil. O PT não tem ninguém no Exército, o PT não tem ninguém na Polícia, o PT não tem quase ninguém no Judiciário, o PT não tem nem veículo de mídia significativo que o apoie, o PT não tem nenhum apoio dentro da elite econômica. Isso vai fazer que, durante os governos do PT, as instituições se fortaleçam muito, porque elas agora estão fiscalizando um agente político mais fraco. É aí que você vai ter mais escândalos de corrupção, porque os controles melhoraram, não porque os cartéis das empreiteiras subitamente se tornaram corruptos, entendeu? Todo mundo sabe que os cartéis já existiam antes. E o que acontece? Essa história a gente sabe como termina. No final das contas, as instituições passam a funcionar melhor. O PT governa como os outros partidos governaram, assim, inclusive se financiando com dinheiro do cartel das empreiteiras e comprando aliados com esse dinheiro, que é o que sempre aconteceu no Brasil. E aí esses dois processos, das instituições melhorando e do PT governando como os outros sempre fizeram, se chocam e você tem a crise do PT nos anos que levam ao impeachment da Dilma. Agora, por que você nascer fora do Estado também é a sua força? O PT sobrevive na oposição muito melhor do que qualquer partido brasileiro, porque ele nasceu fora do Estado. Entendeu? A CUT não se dissolve quando o PT perde uma eleição. Entendeu?
os movimentos sociais que apoiam o PT não se dissolvem quando o PT perde uma eleição. A construção do PT ao corredor do Brasil até o Lula ganhar a eleição foram 20 anos. Então, o que você tem nos últimos anos, que é absolutamente surpreendente, é que o PT foi o primeiro a cair na crise política brasileira, que começou em 2013 e chegou ao auge com a Lava Jato. O PT parecia que ia ser o grande derrotado desse processo. Ele foi quem mais apanhou, a Dilma caiu, o Lula foi preso, e ontem o Lula se reelegeu presidente. Entendeu? Agora, cai primeiro é o título do penúltimo capítulo do livro. Exatamente. Então, o fato do PT ter conseguido construir uma base fora do Estado deu a ele uma resiliência que nenhum partido brasileiro jamais teve. Pega os partidos que disputaram a eleição presidencial com o PT. O PRN do Collor não existe mais. O PSL do Bolsonaro em 2018 não existe mais. E o PSDB, que disputou com o PT durante 20 anos, tem, se não me engano, a mesma bancada do PSOL atualmente. Entendeu? Então, assim, o desempenho do PT como partido é absolutamente único na história brasileira e é o resultado de você ter construído um partido que não depende inteiramente de você estar no poder. Ô Celso, agora, você falou que o PT vai ter que se contentar com um espaço menor. O Lula disse ontem, tentaram me matar, né, mas eu ressuscitei. A ressurreição política dele. Para o PT é uma ressurreição política também, é a oportunidade de voltar ao poder, depois de tudo o que aconteceu. O que isso pode significar para o PT daqui para frente, com o Lula, que já disse que não vai disputar a reeleição em 2026? Bom, eu acho que é uma oportunidade de ouro, mas também é o maior desafio da história do partido. Porque, por um lado, não resta dúvida de que essa eleição foi boa para o PT. Entendeu? Assim, obviamente, o partido ficou frustrado em não ganhar São Paulo, umas coisas assim, mas a bancada eleita foi bastante razoável, bem melhor do que a anterior. Enfim, foi uma boa eleição. Agora, como a gente disse, o PT vai ter que dividir o poder bem mais do que fez nos outros governos. E não é só isso, ele vai ter que desempenhar um papel que ele nunca desempenhou. Assim. Não tem mais centro entre o PT e a direita. Então o PT vai ter que fazer esse papel de centro. O PT vai ter que fazer o papel que antes fazia o PMDB ou o PSDB. Entendeu? Então, agora, se ele for deslocado para o centro, Celso, ele vai deixar surgir um partido à esquerda dele pela primeira vez? Não sabemos. Mas é possível. É perfeitamente possível. Foi isso que aconteceu com o PMDB. Entendeu? Assim, foi isso que aconteceu com o PMDB. Pode ser o PSOL, assim, pode ser o PDT, enfim, que se reorganiza aí, não sei o que o Ciro vai fazer da vida, enfim, nem sei o que ele fez da vida nas últimas semanas. É que o Ciro não terminou com um discurso à esquerda, né? Pelo contrário, terminou. Pois foi uma coisa meio esquisita. Aí eu não sei o que o PDT vai fazer. Mas, enfim, é possível que o PT perca espaço pela esquerda. Perfeitamente possível. E esse é um dos desafios que o PT vai ter agora. É o risco de dissolver a sua identidade política. Porque agora o PT vai ter que se embrenhar de vez no Estado brasileiro. Entendeu? Quando a gente diz que agora vai ter que conversar com Arthur Lira, etc., obviamente isso aconteceu nos outros governos do PT. Mas, por exemplo, quase ninguém se filiava ao PT desses novos aliados. Eu acho que isso vai começar a acontecer, entendeu? Em alguns estados. Opa, isso é interessante. Eu acho que isso é possível. Dá um exemplo aí de quem você acha que vai virar petista. Por exemplo, se você pegar o PT do Rio, eu já acho que é um PT bem mais inserido em política tradicional brasileira do que os outros estados, entendeu? Já são os caras que pegam o Washington Quaquá, é um jeito de dizer. O Washington Quaquá, por exemplo, o cara daqui do Rio, que aliás dizem que foi um ótimo prefeito lá em Maricá. Mas eu me lembro, teve uma briga grande do PT nos últimos anos, na eleição para prefeito, ele queria apoiar o Vaguinho, que é prefeito aqui na Baixada Fluminense, que apoiava o Bolsonaro, entendeu? E a estratégia do PT era não fazer aliança com quem apoiasse o Bolsonaro. No final das contas, esse ano eles conseguiram fazer aliança com o Vaguinho, finalmente. Mas, assim, esse tipo de trânsito que o PT fazia com muita dificuldade, tanto que, inicialmente, eles preferiram tentar, inclusive, transferir dinheiro para os caras, ao invés de transferir ministério. Se você pegar o livro do Roberto Jefferson, que ele publicou em 2006, sim. Tem o lema que eu acho sensacional, é que a reclamação dele sobre o mensalão era assim, meu caixa 2 faço eu, entendeu? Exatamente. Não é porque ele quero fosse esmola, contra, né? O caixa 2. Ele não queria, não era absolutamente contra. Ele, aliás, achava certo, que isso é fantástico. Mas ele achava errado, ele só recebeu o dinheiro. Então, assim, eu acho que agora não vai ter como fazer mais isso. Eu acho que vai ter que ter alianças mais estáveis com gente bem mais diferente que o PT, entendeu?
o PT vai ter que se acostumar em alguns estados a ser o partido que apoia, sei lá, o PMDB, por exemplo. Por exemplo, aqui no Rio já tem uma ala do PT que é muito próxima do Eduardo Paes, por exemplo. Eu acho que esse tipo de fenômeno vai se tornar mais comum. Eu acho que o PT Então, a gente vai pode se tornar falar mais em parecido com o MDBização do PT? Eu acho que sim. Eu acho que isso pode acontecer. Mas aí é que eu acho que tem uma possibilidade histórica, é que assim não era inevitável que o que aconteceu com o PMDB acontecesse. Talvez fosse possível que o PMDB nos anos 80 tivesse um bom plano econômico para combater a inflação. Talvez fosse possível que o PT Chegou a o ter, né? PMDB. Exato, e é bom dizer, o pessoal do Plano Real estava discutindo na época do Plano Cruzado. Então, assim, em tese. Sim, se não tivesse o real, o É, cruzado dado errado, talvez não existisse o real, né? exato, exatamente. Então, assim, o PT vai tentar dar certo naquilo que o PMDB deu errado nos anos 80. Ele vai tentar, ao mesmo tempo, ter um bom programa econômico para lidar com uma situação que vai ser muito ruim quando o Lula assumir. E, por outro lado, ele vai tentar preservar alguma coisa da sua identidade ideológica, que o PMDB não conseguiu, né? Depois do governo Sarney, o PMDB não tem mais identidade ideológica nenhuma. Certo? Bom, o Celso Kennedy acabou de me dar uma ideia para sintetizar o bloco dele. Vamos ver se vocês dois Bora. concordam, né? Você não quer segurar então, um pouquinho, não? Porque é o seguinte, o Felipe está segura. me pedindo fazer um parênteses aqui, até para o Celso participar Bora. e opinar sobre a nossa enquete. E a gente vem encerra com ele e ele opina sobre as coisas aqui. Primeiro é o seguinte, enquete encerrada, 1.300 votos, por que Lula venceu a eleição? Resposta do Toledo, Celso, pelo carisma de Lula e a ruindade do Bolsonaro. Nosso caso aqui tem que caber em 75 caracteres, quanto mais conciso, pior. E a resposta de quem nos acompanhou na internet, que foi escolhida, é do Carlos Alexandre Correia. Ele sintetizou assim: a incompetência do Bolsonaro. Então, eu queria que você opinasse sobre isso. 61% ficaram com o Toledo, 39% ficaram com o público aí, com o Carlos Mas Alexandre Correia. eu paguei, viu? Muito bem, muito bem. Eu confesso. Queremos voto impresso e auditável. Né? Bom, a ruindade do Bolsonaro pode votar. É mais aceita universalmente que o Teorema de Pitágoras, né, cara? Assim, você vai discutir disso, né, cara? O cara que não comprou vacina, cara, é outro patamar de ruindade. Assim, não é aquele governo que antes a gente falava, esse governo foi ruim, entendeu? Assim, coitado dos outros que eu já chamei de ruim, entendeu? Assim, comparado ao Bolsonaro, eles eram, sei lá, o Churchill. É o pior governo da nossa história. Olha só, Toledo, tem um aqui também, a produção está insistindo comigo, que é o seguinte, os comentários dos ouvintes. O Toledo tem uma legião de apaixonados e apaixonadas por ele, e eu também tenho informações privilegiadas a respeito disso. Sei que ele é uma figura muito bem casada, muito feliz e tal, mas a Olívia dos Santos aqui, Celso. Toledo, estou apaixonada por você. Aí vem para cá, assim, Uriel Bezerra. Acho que o Clooney do jornalismo é o Kennedy. O Toledo é o Orlando Bloom. Olha só, Toledo, tá bem pra caramba na fita. A Marlene Costa. Vocês vão criar muito problema depois, na hora que acabar a live aqui, né? Porque a minha mulher está assistindo, mas tudo bem. Segue o barco. Sabe, a gente fica tranquilo. Eu não vou ter nenhum problema aqui, eu sou apaixonado pela minha conja, ela sabe que estou tranquilinho aqui, não tem nada. Olha aqui. A Olívia acompanha o Kennedy desde quando ele apresentava um programa de entrevistas lá na Rede TV. Era o É Notícias. Zé trabalhou comigo lá na Rede TV. Né? Toledo é o George Clooney da análise política, diz o Marcos. Eu quero minha parte em dinheiro, Marcos. Igual, que nem o George Clooney. Celso, o intelectual. Pois é. E aí, enfim, tá indo por aí. Toledo, olha só, você tá bem na fita, cara. Como sempre, Zé. Eu quero admirador. Quero voltar. Vou mudar de assunto rapidamente para não ficar vermelho diante das câmeras. Na verdade, da câmera, só tem uma. Ô, Celso, vê o que você acha dessa síntese aqui. PT quer ser o MDB que deu certo. Sai com uma melhor. Seguinte, ele quer não. Não é que ele quer, não. Ele não quer isso. O PT falhou um pouquinho aí, Celso. Volta aí, repete aí. Falhou um pouquinho o teu som.
que eu só discordo do Kiss. Assim, o que eu acho é que seu Não, tá dando uma travada e acabou caindo ali, Zé. Mas voltou. Celso, começa Celso. tudo de novo, que a gente não ouviu Maravilha. nada. Beleza. Ainda bem. Estava ruim. Não, então, eu acho que assim, o melhor cenário para o PT é ser o MDB que deu certo, eu acho. Entendeu? É isso que você falou. Agora, uma coisa que vai ser um choque é que se você pegar o que o PT discutiu nos últimos anos, não tem nada a ver com isso, cara. No fundo, você vê que tem um monte de gente que estava meio contente de voltar a ser oposição, entendeu? E aí você poder fazer uns negócios uns documentos mais de esquerda, discutir o socialismo, pô, sei lá, tentar recuperar espaço perdido para o PSOL nos movimentos sociais, entendeu? O pessoal do grupo de economistas do PT fez altos projetos desenvolvimentistas, etc., que pareciam um projeto ou para você ficar na oposição, ou então se você ganhar no primeiro turno com 60% e fizer maioria parlamentar. Entendeu? Aí também você faz se você quiser, vai na fé. Não aconteceu isso, certo? Ganhou por 1,5 ponto no segundo turno, sem maioria parlamentar. Então, assim, eu acho que tem um lado que é difícil ser o MDB que deu certo, e tem um lado que o PT precisa se conscientizar que é isso que é o melhor cenário, entendeu? Assim, que não tem uma outra coisa, não, a gente vai mudar o sistema, não vai, cara, não vai não. Entendeu? A gente vai subverter a lógica, não vai subverter a lógica. Entendeu? Assim, então, eu acho que assim, o Lula, Celso, fala em fazer governo de frente ampla, não vai ser um governo do PT, já não está refletido um pouco que eles entendem que vai ser esse jogo mesmo, o jogo do governo, e o PT pode preservar alguma coisa da sua identidade ainda? Você acha que isso não vai acontecer? Pois é, isso é uma possibilidade. É o PT chegar agora e dizer assim, olha só, o governo agora é esse governo de frente ampla, e a gente vai fazer esse governo assim, mas o PT vai continuar com as ideias dele para o futuro, e aí no futuro a frente ampla dissolve, vai cada um para um lado, enfim, não tem mais ameaça à democracia, etc. Isso é uma possibilidade. Eu não acho 100% possível dissociar o que acontece com o PT do que acontece com o governo. Assim, se o PT chegar, não tem como o PT chegar numa eleição daqui a 4 anos e dizer assim, não, o governo fez isso, mas eu sempre fui a favor de fazer uma coisa completamente diferente. Né? Isso não vai funcionar. Então, eu acho que essa estratégia de só jogar a responsabilidade de tudo que for concessão nos aliados, eu não acho que isso vai dar muito certo, não. Eu acho que tem um limite para o quanto isso funciona. Entendeu? Melhor para o PT é ser o MDB que deu certo, diz Celso de Barros. O Rocha, não sei se eu consigo encaixar aqui, peraí, vou tentar. Atenção, contando os caracteres. 69, muito bem, de Celso Rocha de Barros. Exatamente. Boa. Meu nome é esse para poder caber nessa frase. No Celso, Twitter é @NPTO. Exato. Explica por quê. Então, é porque em tempos imemoriais, entendeu? Quando a internet era tudo mato, eu fiz a sequência natural, né? Que é graduação, mestrado, doutorado, desemprego, blog, né? E aí, durante uns anos, eu tinha um blog chamado Na Prática Teoria é Outra, que ficou conhecido como NPTO. Aí eu também entrei no Twitter na época que era tudo mato, usava a mesma sigla. Bacana. Muito bom. Bom bastidor. Zé, chegamos ao final aqui excelente. do primeiro análise da notícia, cara. Né? Passou voando. Passou voando. Quero agradecer muito a você, viu, Celso? Obrigado aí. Eu que agradeço, cara. Vou botar o meu currículo que vim aqui debater com vocês. Ninguém vai acreditar depois em mim, do blog do desemprego. Exatamente. Exato. Eu Celso, vou falar muito obrigado, foi muito bom. Você, ninguém vai acreditar. Eu que agradeço, gente. É um enorme prazer. Valeu. Foi ótimo. Abraço. Beleza, o Toledo já deu as sínteses aí. Por que Lula ganhou, a análise do Celso.